Com uma massa fofinha e deliciosa e uma cobertura cremosa e chocolatuda, o bolo formigueiro é super saboroso e muito tradicional. Ele ativa aquelas memórias afetivas e tem gostinho de infância. Você vai ver como é fácil fazer esse bolo para saborear com a família e também para vender. Se prepare para se apaixonar porque ele é simplesmente delicioso. Se você adora bolos e outras receitas super práticas e fáceis de fazer, é só se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E já deixa o seu joinha no vídeo, isso ajuda muito o canal e não custa nada para você. E se você gostar da receita, compartilhe esse vídeo com os amigos, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Então vamos começar? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita! Nós vamos começar o batimento do nosso bolo formigueiro pela massa. E para bater essa massa, eu vou usar o liquidificador. Vou começar colocando aqui no liquidificador os ovos. E são 3 ovos mesmo, tá? Aqui a gente tem 4 gemas porque eu uso o ovo jumbo. Então, às vezes, a gente tem ovos com 2 gemas. Agora eu vou adicionar o leite, o óleo e vou bater tudo por 1 minutinho. Eu tô usando óleo de soja mesmo, mas se você quiser pode usar óleo de canola, óleo de coco sem sabor, óleo de milho, óleo da sua preferência. Depois de bater por 1 minutinho, agora eu vou adicionar o açúcar. Tô usando açúcar cristal, mas você pode usar açúcar refinado se preferir. Agora eu vou bater por mais 2 minutinhos para dissolver todo esse açúcar aqui nos líquidos. Agora os líquidos estão batidos e a gente vai transferi-los para outra tigela. Depois de bater os líquidos, é hora de adicionar os ingredientes secos. Eu vou peneirar sobre os líquidos farinha de trigo e também amido de milho. E agora eu vou mexer tudo com o fouet até ficar bem homogêneo. O amido é excelente para o preparo de bolos caseiros porque ele traz mais fofura ao bolo. Vai mexendo até desfazer todos os grãozinhos de farinha. E agora eu vou adicionar o fermento em pó. Esse bolo é muito fácil de fazer, não precisa de batedeira. Eu bati essa massa no liquidificador, mas se você quiser pode bater até manualmente mesmo. E o melhor é que além de ser super fácil de fazer, esse bolo é muito fofinho e delicioso. A massa está pronta, bem homogênea, e a textura dela é essa aqui. Agora vamos adicionar o granulado? Hoje eu vou usar esse granulado aqui, que é um granulado de chocolate. Mas se você quiser, pode usar aquele granulado tradicional mesmo. É porque esse granulado de chocolate deixa a massa mais úmida e bem mais saborosa. Como a gente está usando uma massa à base de óleo, é uma massa um pouco mais líquida, então às vezes acontece do granulado afundar no bolo. Para evitar isso, a gente vai envolver esse granulado em um pouco de farinha de trigo. É só colocar a farinha e mexer. Prontinho. Agora eu vou adicionar aqui na massa o equivalente a 2 colheres de sopa de granulado e vou mexer. Prontinho. E nós vamos colocar a massa na forma. Para assar o nosso bolo delicioso que tem gostinho de infância, eu vou usar uma forma que tem 20 por 30 centímetros. A minha forma tem 5 centímetros de altura, mas você pode usar formas da altura que desejar. Para untar a minha forma, eu vou usar desmoldante industrializado, mas você pode usar manteiga, margarina, óleo ou desmoldante caseiro. A gente tem uma receita de desmoldante caseiro super econômica aqui no canal e eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Passei o desmoldante em toda a forma e é importante conferir se passou nos cantinhos para o bolo não grudar.
Agora é só despejar a massa na forma. Eu gosto de dar uma leve batidinha só para retirar o excesso de bolhas dentro da massa. E nós vamos distribuir o restante do granulado por cima da massa. À medida que esse bolo for assando, o granulado vai descendo um pouquinho, vai se integrando à massa e a massa vai ficar toda pontilhada e bem úmida com os pedacinhos de chocolate. Agora é só levar a forma para o forno a 180 graus por aproximadamente 35 minutos e sentir o cheirinho se espalhando pela casa. Agora, enquanto o bolo está assando, vamos preparar um brigadeiro? Eu vou colocar aqui na panela o leite condensado, o chocolate em pó e eu vou peneirar esse chocolate para o brigadeiro não ficar todo empelotado. Agora eu vou misturar esses ingredientes e depois que o chocolate em pó estiver dissolvido, eu vou acrescentar o creme de leite. Como eu quero um brigadeiro bem cremoso, vou colocar um pouquinho de chocolate em gotas também, mas esse chocolate em gotas é totalmente opcional, tá? Você coloca se quiser. Agora a gente vai mexer tudo e levar essa panela para o fogão. Agora com a panela em fogo médio, a gente vai mexer esse brigadeiro até ele ferver. Quando estiver fervendo, a gente vai contar 3 minutinhos e vai desligar. O brigadeiro começou a ferver e agora a gente começa a contar. O brigadeiro chegou ao ponto e eu quero ele assim mesmo, mais líquido. Você pode perceber que ele cai em fios da espátula. Vou mexer por 1 minutinho para retirar todas as bolinhas. Se quiser, pode misturar com o fouet também. Olha que delícia de textura! E a textura desse brigadeiro depois que esfria é deliciosa. Ele fica super cremoso, delicado, sem grudar no dente quando a gente está mordendo. É a textura perfeita para bolos caseirinhos. Agora que o brigadeiro está pronto, vamos conferir se o bolo chegou ao ponto? Eu acabei de tirar o bolo do forno e olha só a beleza dessa massa. Para saber se o bolo está no ponto, é só você pressionar levemente. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque a massa já está assada. Você também pode fazer o teste com o garfo ou com o palito. Espetou, o garfo saiu limpinho, é porque o bolo já está no ponto. E olha só a fofura dessa massa. Ela é perfeita e muito saborosa. Agora eu vou usar uma faquinha dessa de serrinha mesmo para cortar a massa enquanto ela ainda está quente. Enquanto eu vou cortando, você já consegue perceber a fofura desse bolo. Eu comeria ele só assim, sem cobertura e bem quentinho. Eu amo bolo quente. E você me conta, prefere bolo quente ou bolo frio? E aí é só despejar o brigadeiro no bolo e ir espalhando com a colher. Eu gosto muito de usar o brigadeiro nessa textura para esse bolo porque eu não estou usando calda para umedecer a massa. Então esse brigadeiro bem molinho vai penetrando aqui nos cortes do bolo e vai ajudando a umedecer e dar mais sabor para essa massa de bolo formigueiro. Agora que o bolo já está um pouquinho mais frio, nós vamos decorar com granulado. Eu estou usando aqui o mesmo granulado que a gente colocou na massa do bolo. O aroma do chocolate é simplesmente irresistível. Olha que delícia ficou o nosso bolo formigueiro. É de dar água na boca. Olha só a fofura desse bolo. Ele tem gostinho de infância e é impossível comer só um pedaço. E aí, se você for vender as fatias desse bolo, pode usar esse tipo de embalagem.
Essa é a embalagem G650 e ela é perfeita para embalar esse tipo de bolo porque é ótima para transportar e o melhor, tem um custo bem baixo. É só colocar o bolo aqui dentro, fechar a embalagem, colocar a sua etiqueta, o lacre de segurança para transporte no delivery e seu produto está prontinho para entrega. Ainda está aqui comigo? Então corre lá nos comentários e me conta qual o seu sabor de bolo preferido. Já aproveita para deixar o seu joinha nesse vídeo também. E se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A validade do bolo formigueiro é de até 5 dias. Eu gosto de conservar na geladeira e aquecer no micro-ondas quando for consumir. Assim ele fica com um sabor bem fresquinho, como se tivesse sido feito na hora. Esse bolo também pode ser congelado por até 90 dias. E você pode fazê-lo para vender ou para comer com a família. Ele rende em média 12 fatias e o preço de custo da receita inteira é de R$ 24,98. Adicionando os 20% de custos imensuráveis e multiplicando por 3, a gente chega ao valor de R$ 7,50 por fatia. Nesse cálculo eu não acrescentei o valor do granulado do topo, tá? Apenas o granulado que eu usei na massa do bolo. Eu preferi não incluir esse granulado do topo no custo da receita, porque eu usei um granulado mais premium e, consequentemente, mais caro também. Mas você pode usar o granulado tradicional, nesse caso seu custo vai ser bem mais baixo. Eu deixei várias informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, então não se esqueça de acessar essas informações depois que o vídeo terminar. É só clicar embaixo do título do vídeo que você encontra todas elas. Experimenta fazer esse bolo aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. E aí, gostou do nosso bolo formigueiro super fofinho? Me conta que outros sabores de bolo você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!